Muito bom, Alex Avalca aqui, sócio da ForBlue, para a nossa segunda aula do curso grátis de controle financeiro e fluxo de caixa para pequenas empresas. Muito bem, se você caiu aqui de paraquedas, assista a primeira aula, vai ter o link aqui na descrição, porque é de fato uma sequência, tá? Então aqui para os nossos alinhamentos, se você ainda não assistiu a primeira aula, pausa, vai aqui nos comentários, aula 1, e assista a aula 1, porque senão você vai cair perdidão, vai cair perdidona aqui, beleza? Então, é isso aí, aula 2, mas ainda quero lembrar que não é diquinha, tá? Então esse curso todo que a gente preparou aqui para vocês não é diquinha sobre fluxo de caixa. Eu tô mostrando exatamente o que você precisa e o que você não precisa ter para o seu negócio. Ele é de graça, mas lembre, imagina que você me pagou milão, você fez um cheque, transferiu, milão, você acabou de pagar para mim. Então leve a sério esse curso, tá? E lembre de fazer ele no máximo 3 vezes, porque sim, eu te conheço, eu me conheço, eu conheço as pessoas. Se a gente deixa para depois, sempre vai ficar para depois, tá? E a frase que eu sempre reforço: conhecimento, mas não fazer nada, é igual a uma pessoa com mais conhecimento. E o que eu quero é que você tenha conhecimento mais ação, para que aí sim você gere resultado para o seu negócio. Aí sim a gente vai para o controle. O controle nada mais é do que o registro de entrada e saída de tudo que acontece na sua empresa. Um detalhe bem importante, tá? Aqui a gente está falando de fluxo de caixa. Então é entrada e saída daquilo que efetivamente acontece. Exemplo, imagina que você vendeu para um determinado cliente em fevereiro e por qualquer razão você combinou que ele vai te pagar em 90 dias, o valor cheio lá em 90 dias. Então ele comprou por você por 10 mil reais, e ele vai te pagar daqui 90 dias. A venda aconteceu em fevereiro, ok? Lá em fevereiro você vai lançar uma conta a receber em novembro, no fluxo de caixa. Então, em novembro não, desculpa, em maio, né? Janeiro, fevereiro. Março, abril, maio. Em maio. Então, lá em maio, você vai lançar uma conta a receber de 10 mil reais. Vai passar, vai chegar lá em maio, você vai ver se a pessoa pagou ou não. Se ela pagou você, aí você registra entrada. A entrada em maio, que é quando exatamente aconteceu. Então, aqui no controle financeiro e fluxo de caixa, é como se fosse um espelho do seu extrato bancário. É o que entrou e o que saiu do banco, tem que estar registrado no seu controle. O que entrou e saiu do caixa dinheiro tem que estar registrado no seu controle, como um extrato. Por isso que o saldo tem que sempre bater. Se você tiver lá no seu banco R$ 1.719, você tem que ter no seu sistema, no seu fluxo de caixa, R$ 1.719 naquele banco. Beleza? Essa é a conciliação bancária. É você simplesmente registrar tudo que entra e tudo que sai. E aqui é absolutamente tudo. Ah, Alex, eu paguei R$2 ali pro vendedor que tava com bafo e eu comprei um house para ele ali para pelo menos enganar um pouco. Tem que sair R$2 da empresa. Tem que estar registrado de alguma forma. Então, tudo que entra, tudo que sai em movimentação financeira tem que estar registrado no controle e fluxo de caixa. Beleza? Qual que é a coisa mais importante disso? Todo registro que você fizer, ele vai ter que estar ligado a alguma das categorias que a gente mencionou na primeira aula. Ou ele vai ter que ser variável, custo variável, ou ele vai ter que ser despesa fixa, ou ele vai ter que ser investimento, ou ele vai ter que ser não operacional. Simples assim. Então toda aquela estrutura, ou o seu controle vai ser receita, ou vai ser variável, ou vai ser fixo, ou investimento, ou não operacional. Simples assim. Esse é o grande cuidado no controle financeiro que você precisa ter. E infelizmente, os controles financeiros, softwares financeiros que a gente conhece no mercado não tem essa divisão. E é por isso que a gente até acabou criando realmente o nosso próprio sistema, né? O nosso Yampa como um todo, beleza? Então aqui, ó, parece muito número. Eu sei que é muito número, mas primeiro que você não vai ver todos os números de uma vez. Segundo, que isso vai se tornar tão natural para você que vai ser simplesmente incrível daqui 1 mês, 2 meses, quando você estiver olhando o seu fluxo de caixa. Você vai saber exatamente para onde foi seu custo variável, quanto foi sua despesa fixa, quanto foi seus investimentos, quanto foi seu lucro operacional, quanto foi seu lucro operacional antes dos investimentos
e isso mês a mês, ó, mês a mês. Alex, o que é o AV e o que é o H? A gente vai ver isso na próxima aula. Aqui a gente está falando de parte do controle, o que você precisa fazer para o controle, tá? Então, quando você não tem um controle financeiro dentro do método correto, você simplesmente não conseguirá enxergar o fluxo de caixa da maneira que lhe permitir. Primeiro, para fazer análise. Segundo, para tomar decisões corretas. A gente fez isso lá na primeira aula, logo no primeiro caso lá da hamburgueria. E, obviamente, lucrar mais, que é o objetivo de eu tomar melhores decisões, que é o objetivo de eu fazer análise. Então, eu vou fazer análise para tomar a melhor decisão, para lucrar mais. Ponto. Simples assim. Beleza? Inclusive, na nossa consultoria, a gente usa, sei lá, 60%, 70% das análises é em cima do fluxo de caixa. E a gente se compromete a, no mínimo, dobrar os lucros ao final da consultoria, senão você pode pedir o dinheiro de volta. Não estou vendendo a consultoria aqui, não. Se você quiser saber mais da consultoria, entre em contato aí com a gente em algum lugar, lá no site, lá no Instagram, seja lá onde for, que a gente passa contato para você. Mas o grande ponto é, a nossa base da consultoria é aqui, é no fluxo de caixa. Beleza? E por que a gente reforça tanto isso? Por que a gente fala tanto dessa importância do fluxo de caixa e do controle financeiro? Por causa de notícias como essa. Mortalidade de empresas é acima de 60%. É por isso que eu falei lá na outra aula que não dá para fazer somente aquilo que é melhor que nada. Você tem que fazer muito mais do que nada. E nem assim vai ser garantia, porque a gente sabe que é difícil. Então é quase que uma frase aqui, ó. O mundo empreendedor seleciona naturalmente quem fica no jogo do é melhor do que nada. Pesado, né? Mas é a verdade. É isso mesmo. E olha só, a gente fez uma pesquisa no nosso Telegram. Se você não está no Telegram ainda, tem aqui, tá lá. Todo dia a gente manda áudio, podcast, manda conteúdo, tudo lá gratuito. Lá no Telegram tem aqui embaixo também. Vai aproveitar o parênteses que tem aqui embaixo, você vai até lá embaixo na descrição, vai ter link para o Telegram, vai ter link para saber mais do Yampa. Eu quero que você curta essa aula, eu quero que você se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, beleza? Voltando aqui. Então olha só, a gente fez uma pesquisa, qual dessas ferramentas você usa para ter o controle financeiro do seu negócio. E aí tá lá, o Yampa, né, uma base nossa que usa, e aí olha só, 32% não tem controle ou usa apenas caderno. Que palhaçada é essa? E esses outros aqui, ó, tem o controle, opa, esse aqui também, tem o controle, mas não enxerga o fluxo de caixa dessa maneira. Lembra, o seu controle, o seu fluxo de caixa, eles precisam andar juntos, tá? Eles precisam andar juntos. E aí uma das coisas, um dos processos mais importantes do controle financeiro é você fazer todo santo dia o seu controle financeiro. Todo santo dia. Todo santo dia como, Alex? Como assim? Logo pela manhã é a primeira coisa que você vai fazer. Atualizar o que aconteceu no dia anterior. Porque o dia anterior já está fechado. Não vai acontecer mais nada no seu extrato bancário, por exemplo. Não vai acontecer mais nada no seu caixinha. Então você consegue pegar o que aconteceu e jogar para o seu sistema, para o seu controle. Que seja o Yampa, muito mais fácil. Mas você vai fazer isso, beleza? Então, todo dia, isso vai levar no máximo 15 minutos. No máximo 15 minutos. Tá? Se você deixar para o final da semana, vai ser mais demorado. Se não bater, vai ser mais difícil de achar o porquê que não bateu. Se faltou informação, vai ser mais difícil de lembrar o que é aquela informação. Então, de verdade, faça todo dia. A primeira coisa que você vai fazer, você vai levar no máximo 15 minutos. Normalmente você vai levar 10 ou 5 minutos para fazer isso, tá? Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. E você vai atualizar tanto o banco quanto o caixa. E aí, automaticamente a conciliação está pronta. Pensa comigo, se você fez ontem em relação a anteontem, né? Então ontem você fez o controle em relação a anteontem. O saldo bateu. Boa, conciliação bancária. Hoje você vai fazer em relação a ontem. Se o saldo bater hoje, tá tudo certo. Se o saldo não bater, você vai ter que procurar por um único dia onde está o problema. Porque às vezes acontece, você colocou uma vírgula errada, você colocou qualquer coisinha errada, vai acontecer. É muito mais fácil você fazer de um único dia. E aí, lembre sempre de procurar
um número ruim. Você está fazendo controle para ter o fluxo de caixa. A gente vai falar sobre a análise ainda, os 8 indicadores na próxima aula. Mas isso aqui é algo que você tem que estar sempre olhando. Lembra? A gente achou qual que foi o primeiro ruim lá da hamburgueria. Esse daqui. Qual que é o primeiro número ruim do seu negócio? Analise o seu fluxo de caixa no último mês. Você vai encontrar 1, 2, 3 números que vão te ajudar a ser melhor no próximo mês. Isso tem que acontecer no primeiro dia do mês. Tá? Hoje é dia 1º de outubro, você vai fazer setembro. Hoje é dia 1º de março, você vai fazer em relação a fevereiro. Simples assim. E com a ferramenta certa, já vai estar tudo pronto, você não tem trabalho. Você só vai analisar mesmo, beleza? E lembra lá do esqueminha? Se você quer lucrar mais, você tem que tomar ações e decisões corretas. Para isso, analisar os números, para isso você precisa ter controle financeiro. Fica a dica, o Yampa ajuda aqui e ajuda aqui. E aqui é só uma consequência para você. Fica a dica aí, beleza? E aí eu pergunto, o que significa para você ter um negócio lucrativo e bem-sucedido? Eu não sei se você ouviu agora um chorinho de fundo. Minha filha tá aqui, deu um chorinhozinho. E para mim ter um negócio lucrativo é isso. É eu proporcionar que a minha empresa, no caso a ForBlue e outras que eu tenho, seja bem lucrativa. Para que eu proporcione uma vida boa para mim e para minha família. Então, quando eu vejo empresários ou empresárias não levando a sério o seu próprio negócio, eu vejo eles não levando a sério o futuro que pode, a ferramenta, no caso, que pode proporcionar um futuro bom para ela, para ele ou para ela e para toda a família. E é por isso que a gente tem essa causa na ForBlue de ajudar pequenas empresas, é por isso que a gente está liberando um conteúdo desse extremamente valioso para você colocar em prática. Ai, mas onde é que vocês estão vendendo Yampa? Todo tempo vocês estão fazendo só para vender o Yampa. Cara, que seja. Quem conhece a ForBlue sabe que não é só para vender. A gente quer de fato ajudar. Mas que fosse só para vender. Que eu fosse maquiavélico aqui e estivesse só querendo vender o Yampa. Olha toda a informação que eu estou passando para você. Pega essa informação e coloca em prática. Vai fazer diferença para você. E vai fazer diferença para o seu negócio. E eu vou falar ainda nessa aula qual que é a dica a maior dica que eu vou te dar de todas as aulas, das 4 aulas, eu vou te dar uma dica que vai ser nessa daqui. Daqui a pouquinho ainda vou falar sobre ela, que vai, sei lá, vai facilitar tudo assim para você. Vai fluir tudo isso para você, beleza? Só queria trazer um ponto aqui antes. A gente está falando muito sobre controle e fluxo de caixa, né? E por anos, na verdade, a gente fugiu de ter o nosso próprio controle e fluxo de caixa. O Yampa que eu tô falando. E por que a gente fugiu? Porque, na verdade, a gente estava educando, estava fazendo consultoria, estava fazendo treinamentos e assim por diante. Só que a gente percebeu que, cara, toda vez que alguém usava algum sistema por aí, a gente tinha que pegar a informação, trabalhar aquela informação, trazer pra gente. Vou dar um exemplo. Você usa um software que não seja o Yampa, a ForBlue vai fazer consultoria para você? Vai, mas a gente não vai conseguir fazer análise dentro do software. A gente vai ter que pegar a informação do software, vai ter que jogar para outro lugar, no caso para o Yampa, para daí a gente conseguir analisar. Olha que louco! Aí a gente fugia disso, até que até que um passado lá atrás, em 2016, o Hugo entrou para ser sócio aqui da ForBlue, aqui o Hugo aqui, ó, nosso desenvolvedor, para justamente criar o Yampa, tá? Que foi criado lá em 2016. E sim, o Yampa é o nosso sistema financeiro, o nosso sistema de controle financeiro e fluxo de caixa, tá? E por que a gente resolveu fazer isso, né? Simplesmente porque nós cansamos de ver empresários dedicando tempo, esforço e dinheiro para fazer o controle financeiro e no final das contas não ter a clareza dos seus próprios números. E pior, muitos empresários nem sequer fazendo qualquer controle por não enxergarem o benefício disso. Então eu já ouvi empresário falar assim, eu fazia o controle, mas não me adiantava de nada. Óbvio, se você faz um controle e não te adianta de nada, para que eu vou fazer o controle? Agora, o Yampa e a ForBlue surgiu para isso, para realmente fazer e dar essa clareza para vocês, tá? E aqui está o depoimento que eu quero que vocês assistam, o depoimento do André. Acompanhem comigo. Bom, a gente já havia testado a maioria dos softwares para pequenas empresas, Conta Azul, Zero Paper,
que são de fato softwares bem interessantes, mas nenhum deles nos dava clareza. Ou seja, a gente lançava da maneira correta, executava o processo da maneira correta, mas na hora de encontrar o que a gente estava buscando, que é o lucro, os resultados, enfim, a gente não encontrava com facilidade. E o Yampa, ele apesar de ser simples, ele é clean, ele nos dá essa clareza. Ou seja, em poucos cliques eu encontro o que eu estou buscando. Isso é bom para funcionária, para treinamento de funcionária. O suporte do Yampa é muito bom. O Yampa tem algumas funcionalidades como o fluxo de caixa, que eu consideraria um fluxo de caixa mais simplificado, mas bem funcional. O comparador de períodos. E, enfim, é uma ferramenta que, se você tem uma pequena empresa, com certeza vai lhe auxiliar na gestão e na tomada de decisão. E é justamente por isso, muitos empresários tinham controle e não enxergavam os números. Por isso que a gente criou o Yampa, tá? E para quem que é o Yampa? Para empresários, empresárias, micro, pequenas empresas que querem realmente ter mais lucro, mais tempo, mais segurança e clareza nas informações e clareza na tomada de decisão, beleza? E só para trazer mais um depoimento aqui sobre o Yampa. 17 anos que tinha a empresa, tá? A pergunta era quanto tempo eu tenho a empresa e assim por diante. Porém, desde 2011, sempre fechando caixa e lançando no plano de contas da forma mais organizada possível. Então já tinha ali uma referência, o Eduardo, tá? Ele já tinha essa referência de ter a organização. Porém, quando veio o Yampa, pude de fato organizar esses dados e ter a clareza de fato. Espetacular a ferramenta. Então eu realmente quero que você entenda que o Yampa está aqui para ajudar a sua vida. Aqui embaixo desse link, desse vídeo, vai ter o link para saber mais informações do Yampa. Clica lá a gente vai explicar em detalhes os planos, preços, condições e assim por diante, tá? Clica e veja. Ah, mas eu não vou ver, não quero. Só clica e veja, simples assim, tá? Se for para você, show. Se não for para você, volta para a aula aqui e tá tudo bem, beleza? Mas vai lá realmente, porque o Yampa serve para quem quer saber administrar e multiplicar o dinheiro da sua empresa. Com o Yampa você vai conseguir controlar cada centavo que entra e sai, visualizar contas a pagar e receber, caixa futuro, ter relatório de fluxo de caixa no método correto que eu estou mostrando para vocês, conseguir comparar períodos e assim por diante, saber o mínimo que você precisa faturar, que é o ponto de equilíbrio que a gente vai ver na próxima aula, ter a clareza da sua meta ideal, então não só o ponto de equilíbrio, mas você vai saber exatamente o quanto sua empresa precisa receber para ter um determinado lucro. Quero ter 10% de lucro, quero ter 20% de lucro. A ferramenta mostra para você, tá? Ter a ferramenta te possibilitará administrar e multiplicar o seu dinheiro. Ah, mas Alex, se eu ficar com dúvida, eu ainda entendo muito pouco de finanças. O Yampa vem com conhecimento e suporte. Então, dentro do Yampa tem um curso completo de controle financeiro e análise também. Tem suporte, então tem especialistas que te ajudam. Ali tem um chatzinho que você vai lá e tira suas dúvidas. Tem e-mail que você manda suas dúvidas. Tem todo um suporte. E também tem tira dúvidas ao vivo toda semana. Ao vivo, você vai entrar lá com o especialista, você vai mandar sua dúvida, o especialista vai responder, vai abrir o Yampa e vai mostrar para você. O Yampa é muito mais do que uma ferramenta, é a certeza que você está construindo o futuro da sua empresa com a ajuda da ForBlue. E basicamente é um tripé, tá? Conhecimento, mais ferramenta, mais suporte. Então você vai ter o conhecimento das aulas, você vai ter a ferramenta e aqui embaixo ó, é uma aula de tira dúvidas. Aqui o pessoal tirando dúvidas e a nossa especialista respondendo. O que eu mais quero é que você entre nesse ciclo aqui, ó. Controle financeiro certo, analisar, tomar decisões e multiplicar o dinheiro. Massa? Galera, seguinte, eu sei que eu tomei um tempinho aqui para falar do Yampa, mas eu só fiz isso porque eu sei que o Yampa vai ser a melhor coisa que pode acontecer para você. Então, de verdade, clica ali, tá? Qual que é a dica primordial? Eu sei que tem muita gente que odeia fazer controle financeiro, não gosta de fazer controle financeiro. E tá tudo bem, porque eu também não gosto de fazer controle financeiro. E aí vem a dica. Não precisa ser você a fazer o controle financeiro. Não precisa. Mas você também não precisa contratar uma pessoa só para isso. Porque se você contrata ali, sei lá, um administrativo financeiro,
Você vai pagar 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, seja lá qual for a expertise, a experiência da pessoa, é muito caro só para fazer o controle financeiro. Então você pode ter também assistentes virtuais. Então você pode ir atrás, procura no Google, você vai achar assistente virtual, assistente remota, que vai fazer só essa parte. E aí vai te cobrar por hora, vai ser um valor muito menor do que você contratar uma pessoa. Ela vai fazer a parte do controle e você vai ter o fluxo de caixa para você. Inclusive no Yampa você pode ter usuários, né? Então você vai liberar lá o usuário para assistente remota, por exemplo. Você vai liberar só a parte de controle financeiro, ela vai fazer e todo o resto você vai analisar e vai enxergar as informações. E de verdade, uma pessoa fazendo isso todo dia vai ser muito pouco tempo e você vai gastar muito pouco para isso, para ter essas informações que não podem faltar. Então, se hoje você não tem uma pessoa para fazer isso internamente e você não quer fazer de jeito nenhum, tá tudo bem, mas contrate uma pessoa para fazer. Simplesmente não deixe de fazer. Não fazer não é uma opção mais, beleza? Então, escreve aqui nos comentários se você, a partir de hoje, vai realmente ter as condições. Lembra lá qual foi a data que você colocou na aula 1 e coloque aqui de novo, tá? De novo, se você estiver ouvindo um chorinho aí, é minha filha lembrando que você tem que fazer isso aí. Se você não tá ouvindo, tá tudo bem, pelo menos você imagina que é minha filha aqui, beleza? Então, lembre lá, galera, de comentar realmente qual foi o maior aprendizado nessa aula. Tá? Então, comente, não o que você achou da aula, comente qual foi o maior aprendizado que você teve nessa aula. Qual foi? Escreve aí, isso vai te ajudar a fixar realmente o seu aprendizado, tá? Se inscreva no canal, sempre bom lembrar se você ainda não está inscrito, e reforce a data, já falei, reforce a data que você colocou lá na aula 1, nessa aula aqui, qual é a data limite que você vai ter o controle financeiro correto para você, beleza? Valeu, galera, lembre, conhecimento mais ação gera resultado. Na próxima aula, a gente vai ver 8 análises que você faz com o seu fluxo de caixa. Combinado? Tamo junto, abraço!